Hoje eu vim te contar uma história emocionante e de superação de uma menina que nasceu numa situação de extrema vulnerabilidade e pobreza e transformou a sua realidade. Essa história vai mostrar que uma situação não determina onde estamos e nos paralisa. Eu faço o convite para você assistir essa história até o finalzinho, que eu garanto que você vai terminar esse vídeo se sentindo transformado e impactado. Uma menina nasceu numa família muito pobre, extremamente pobre. Tinha 9 irmãos, vivia numa miséria muito grande, vários dias que não tinha alimentação em casa. Buscava roupas para os seus irmãos menores no lixão. Uma pobreza extrema. Naquela época, ela nasceu na década de 40, final da década de 40, então na década de 50, quase 60, ela já estava na escola. Ela ia para a escola com muita fome. Chegava a desmaiar pelo caminho, e naquela época não existia merenda como tem hoje, não. Naquela época, quem quisesse comer tinha que pagar ou trazer de casa, e ela não tinha nem para pagar e nem para trazer de casa. E ela não aprendia, chegou a reprovar a 3ª série. E naquela época, o auge que as pessoas pobres chegavam no estudo era a 4ª série, a antiga 4ª série. Por isso que pode ser que você conheça muitas pessoas que digam, eu estudei só até a 4ª série. Porque para você dar sequência no seu estudo, 5ª série em diante, você tinha que prestar uma prova de aptidão, que chamava. E as pessoas pobres não passavam nessa prova e paravam seus estudos. E assim aconteceu com essa menina. Ao terminar com muito custo a 4ª série, ela para os estudos e quando fica mocinha, arruma emprego de costureira aos 14 anos, até que ela se casa aos 18 e vive como uma dona de casa. O seu marido, caminhoneiro, sustentava a casa, era autônomo, caminhoneiro, e ela cuidava dos filhos e de todo o serviço doméstico. Até que um determinado ponto da vida, a história dá uma virada. O seu marido tem um problema cardíaco e vai internado na UTI. Ela se vê obrigada a trabalhar. Quando ela sai para procurar emprego com pouco estudo, ela encontra emprego de faxineira numa indústria. Emprego muito digno, mas que a deixava muito mal, porque era um serviço extremamente difícil, desculpa falar, mas ela recolhia lixo do banheiro dos homens, papel higiênico sujo, e ela determinou que aquilo não era para ela e que ela não aceitaria aquela realidade. Mesmo com toda a dificuldade, ela vai estudar. Antigamente não era a EJA que a gente fala hoje, era o supletivo. Ela faz o supletivo, termina a 8ª série e nesse momento ela encontra um anúncio de um concurso público para trabalhar naquela época chamava de pajem, hoje as pessoas chamam de ADI, de creche, e ela segue trabalhando o dia inteiro e estudando à noite para ter formação básica. E aos finais de semana colava seu papelzinho ali na frente do tanque, estudando para esse concurso. E com muita força de vontade e fé em Deus, ela passa nesse concurso. Então, de faxineira, de limpar banheiro de empresa, ela se torna pajem, que na verdade o grande sonho da vida dela era ser professora, mas ela até aquele momento não havia realizado. Quando ela se torna
pajem, ADI de creche, ela se sente muito realizada e ela tem motivação de seguir estudando. E ela, como eu disse, ela queria ser professora, ela inicia o antigo magistério, mas ocorre uma fatalidade na vida, o seu filho sofre um acidente de queimadura e ela para com esse sonho de estudar para cuidar do seu filho. E nesse momento que ela cuida do filho, ela descobre uma outra paixão, né? Cuidar de pessoas doentes, enfim. E ela vai estudar o curso de auxiliar de enfermagem e também ela já tinha uma visão que estava envelhecendo e que cuidar de criança não seria mais. Ela envelhecesse seria um problema a questão de cuidar de criança. E ela vai, estuda o curso de auxiliar de enfermagem, nessa altura do campeonato já possuía o ensino médio. Abre-se um concurso para auxiliar de enfermagem, ela sempre esforçada, sempre dedicada, estuda, passa nesse concurso e de cuidadora de creche, né, de pajem, de ADI, ela vira auxiliar de enfermagem. Ela não para de se desenvolver, ela faz curso de técnica de enfermagem, então ela já é agora uma técnica de enfermagem no setor da saúde e ela tinha já conquistado muito na sua vida, mas ela tinha um desejo pessoal, algo que era um desejo daquela menina pobre que, se olhasse para a realidade, não teria futuro algum. Ela tinha o sonho de fazer uma faculdade. E ela, aos 60 anos, ingressa na faculdade de psicologia. Aos 65 ela se forma, não foi um percurso fácil, não foi, foram muitas batalhas para ela conseguir, mas aos 65 anos ela se forma psicóloga. Abre seu consultório, dá atendimento, faz pós-graduação em psicopedagogia e ainda amplia o seu repertório de atendimentos e se torna uma mulher muito bem sucedida, com um ótimo salário e vivendo a vida tranquila que ela jamais almejou, né, quando criança. Essa menina, eu falo com muito orgulho, é a minha mãe. É a história da minha mãe. Eu contei sem muitos detalhes para não alongar o vídeo, mas é uma história que nos ensina muito. Ensina sobre disciplina porque a minha mãe sempre me contou que, apesar da pobreza lá quando ela era criança, que não tinha o que comer, os meus avós nunca deixavam ela faltar. Então ela aprendeu de criança que constância e disciplina é a chave. Por isso que quando ela se vê adulta, numa necessidade de mudança, ela vai justamente no caminho da disciplina e da constância. Por isso que ela passa nos concursos. Toda pessoa que decide mudar, ela precisa ter disciplina, constância e automotivação. A motivação, ela nunca virá de fora. Muito pelo contrário, de fora a gente só recebe palavras ou não recebe palavras, ou recebe palavras de baixo incentivo. A minha mãe, para você ter uma ideia, quando ela fazia psicologia, o meu pai dizia para ela: para que isso? Para que essa bobeira? Vai colocar o seu diploma na lápide? E ela respondia: pois coloco na lápide, mas vou realizar o meu desejo. Então, a história da minha mãe, ela nos dá uma aula de superar procrastinação, automotivação, disciplina, constância e mentalidade forte. Porque ela passou muitas dificuldades na vida. Eu citei o meu irmão que se queimou, mas eu poderia citar o outro irmão que sofreu acidente de caminhão e também o mais grave aí, a fatalidade extrema da vida dela, que foi a perda do filho afogado. É que eu não quis alongar a história, mas ela tinha tudo para
desistir, tudo para falar, não, chega. Mas ela sempre em frente, sempre buscou o propósito dela e hoje ela é uma senhora aposentada que tem a sua casa, seu carro. Então, se você ficou até o final da história, comenta para mim se essa história te trouxe alguma transformação, porque eu creio que sim, porque é uma história real, não é uma história inventada, não estou criando a cabeça, estou contando sobre a minha mãe. É assim que a minha mãe reescreveu a história dela. E você pode reescrever a sua. Desde que você haja com disciplina, constância, determinação e trabalhe a sua mentalidade forte. Que pessoas de mentalidade forte não entregam as suas emoções ao outro, nem diante das situações. Eu citei aí algumas situações que minha mãe viveu, tanto da parte dos acidentes dos filhos, quanto do meu pai a desestimulando, mas nem a circunstância e nem a fala do meu pai tirou ela do caminho, tirou ela do foco. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa um like, comenta e me segue, que aqui eu vou trazer muito conteúdo que é para te ajudar a superar a si mesmo e a sua vida a ser transformada.